Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Podcast. E eu já peço a você que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, você está perdendo conteúdo de qualidade. Toda semana eu sempre posto um assunto interessante aqui e com certeza você vai querer compartilhar, vai querer servir, inclusive, como pauta para o seu jornal, para o seu programa. Isso me deixa muito feliz. Eu estou vendo alguns colegas de profissão, né, dando uma olhadinha aqui nos meus vídeos e, a partir deles, estão servindo de pauta para os seus programas, tá? Basicamente sempre foi assim, né? A gente se ajuda muito. E isso me deixa orgulhosa de saber que eu estou no caminho certo, porque as pessoas só procuram aquilo que é bom, né, para ser replicado. E lembrando que nós estamos no Deezer, no Spotify e aqui no YouTube. Já são mais aí de 206 vídeos. Com certeza vai ter um que você vai se interessar. E hoje vamos falar de política, vamos falar de assistência social, vamos falar de assistência à saúde, de infraestrutura melhor, principalmente ali para a parte alta aqui de Maceió, né? Vai, não vai, eu estou trazendo aqui um vereador para que ele possa falar para nós, para quem ainda não conhece, quem são os nossos escolhidos, né? Porque quando eu digo os escolhidos é porque cada um tem o seu partido, tem o seu grupo político, mas o que a gente se interessa enquanto cidadão é saber que o serviço está sendo feito, que o que a gente escolheu está em prol da população. E quem é o meu convidado de hoje é o vereador Luciano Marinho. Como vai, Luciano? Oi, Fabíola, boa tarde, tudo bem? Obrigada por você ter vindo. Eu sei que a agenda é bem corrida e principalmente agora, período junino, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Olhe, meu objetivo aqui é, antes de falar de você como vereador, falar de você como cidadão, né? Quem é Luciano Marinho? Você nasceu aqui? Me fala um pouquinho da sua história. Olha, Luciano Marinho é hoje cidadão macioense, né? Por meio de um título que recebi há pouco tempo. Mas nasci no estado do Ceará, na cidade do Juazeiro do Norte, né? Vim morar em Maceió aos 10 anos de idade com a minha mãe, fugindo, obviamente, de uma situação de muita dificuldade lá, de extrema dificuldade. Filho de uma mulher solteira, de uma mulher separada, né? Sou eu e mais 4 irmãos. E minha mãe, desde eu muito pequeno, sou filho de um segundo casamento, filho de pai único a propósito. E quando nasci, pouco tempo depois, meu pai abandonou nossa casa. E minha mãe houve a necessidade de se sacrificar para que pudesse criar os filhos, né? E aí, em um determinado momento, eu aos 10 anos de idade, minha mãe resolveu vir morar em Maceió. Quando eu me trouxe para cá também, juntamente com uma outra irmã, e aos 13 anos minha mãe voltou para o Ceará e eu fiquei aqui, né, em Maceió, trabalhando para que pudesse me sustentar, obviamente, e ajudar também minha mãe. E estou aqui até hoje, né? Sou servidor público estadual de carreira, casado, pai de 3 filhas maravilhosas. Nossa, aí é quando a gente conhece, por exemplo, essa história de superação, todo mundo sempre passou por alguma dificuldade, e eu acredito que essas dificuldades moldaram o seu caráter para o que você desenvolve hoje como vereador, né? Quando foi o seu primeiro mandato, Luciano? Meu primeiro mandato, Fabiola, foi em 2016, né? Eu já tinha uma história de trabalho com a comunidade lá na parte alta de Maceió, mais precisamente no bairro Cidade Universitária, né? E fiz ali um trabalho como líder comunitário de algo em torno de 18 a 20 anos, né? Consecutivos. E a população lá naquele período, entendendo que eu poderia, como parlamentar, né, sendo detentor de um mandato, contribuir ainda mais com os desafios que aquela comunidade enfrentava, né? As pessoas incentivavam, porque viam meu esforço, meu empenho enquanto líder comunitário e o que a gente, enquanto líder comunitário, conseguia aproximar, né, para a comunidade de melhorias, em termos de melhorias. E aí muita gente me incentivou a lançar-me candidato. Foi quando eu
aceitei esse desafio em 2016, lancei meu nome e de imediato, de primeira, né, minha primeira eleição, graças a Deus, deu certo e até hoje estou como vereador. E aí só ganha justamente essa comunidade, né? Porque quando você detém o poder nas mãos de ter acesso a projetos, a emendas, a recursos, esses recursos voltam para aquela comunidade que o elegeu. E você também está à frente de um instituto, não é isso? Verdade, a gente fundamos, né, há cerca de 9 anos, o Instituto Desenvolve, e que tem assistido mensalmente algo em torno de 8.000 pessoas, né? Temos parcerias com o poder público, convênios, e hoje desenvolvemos um trabalho extraordinário na educação e na saúde com mais força, né? São muitas pessoas envolvidas, vários profissionais da área de educação e da área médica, por meio de convênios que atendem lá na parte alta, mas não apenas a parte alta, toda a população de Maceió, porque vão encaminhadas pelo pronto, e da região metropolitana também, de maneira que algo em torno de 8 a 10 mil pessoas passam por lá mensalmente. Nossa, é muita gente. Verdade. Muita gente. Eu recebi aqui informações, Luciano, que não é só a questão da saúde, não, né? Você trabalha também muito nessa área da infraestrutura, dos gigantinhos que tem ali. Me fala um pouquinho aí desses projetos que passam por você e que você abraça. Sim, Maceió, Fabiola, como você sabe, né, e é do conhecimento de todos, por muitos anos e por várias gestões, passaram-se várias gestões, Maceió foi dividida em duas partes, a parte alta e a parte baixa, né? E sempre houve um investimento maior nas gestões na parte alta de Maceió, mais precisamente do lado da nossa orla marítima, né? E a parte alta sempre foi esquecida, sempre foi feito muito pouco, mas ultimamente, através do nosso mandato também, né, porque não só sou eu que tenho um mandato e hoje represento principalmente a parte alta, temos outros vereadores que também são da parte alta, né? Mas eu creio que o meu mandato, assim como dos outros vereadores, tem contribuído para isso, né? Porque a gente tem utilizado a nossa voz enquanto representação popular, e temos provocado a Prefeitura de Maceió, o governo do estado, para que a gente pudesse levar esses investimentos na parte alta. E hoje a parte alta de 5, 8, 10 anos para cá vive uma outra realidade. Já foram muitos investimentos públicos, né, que incentivam também os investimentos privados, né? Então, de maneira que a parte alta hoje concentra assim, um grande polo econômico, porque houve, além dos investimentos públicos, tem havido também investimentos privados, empresários têm investido, hoje nós temos um shopping pátio e tantos outros investimentos privados que têm gerado emprego e renda lá para aquela população. Eu, recentemente, eu trabalho como cerimonialista também, né? Jornalista se vira em um monte de coisas. E aí, o evento foi na Universidade Federal de Alagoas. E eu vou ser bem sincera com você, já tinha uns 10 anos ou mais que eu não ia para aquela área. Sim. E eu fiquei impressionada com a questão da infraestrutura ali no entorno. As ruas mais iluminadas, a cidade ela está mais estruturada naquela parte alta ali. Isso me deixa muito feliz, porque eu não sou daqui de Maceió, mas me sinto já maceioense de coração, já estou aqui há quase 30 anos. E é bom ver que o crescimento não está só nessa parte daqui, né? Anos atrás você até poderia dizer, porque só privilegia a parte baixa, mas agora não tem mais isso. Perfeito. Né? Eu disse a você que, no início da minha fala, que eu fui por cerca de 18 anos, né, atuei como líder comunitário, fui também conselheiro tutelar, né? E, assim, eu tive uma atuação mais forte, como ainda tenho hoje como vereador, ali no bairro Cidade Universitária, que é hoje um dos bairros que mais se desenvolve em Maceió. E até bem pouco tempo, o bairro Cidade Universitária, ele era quase que 100% no barro, né? E é inadmissível você morar em uma capital pequena como Maceió e Alagoas
que já exportou tantos políticos que se destacaram no cenário nacional, presidente da República, ministros, presidente do Congresso, né? Enfim, e você ter uma cidade pequena ainda vivendo com tantas dificuldades, né? Então o bairro Cidade Universitária, até bem pouco tempo, era um bairro que era quase que todo no barro. Né? As comunidades, como ainda temos hoje comunidades que sofrem bastante, mas ainda muito pouco se comparado à realidade de 5, 8, 10 anos atrás. Né? E não apenas na infraestrutura, na educação também, como você bem frisou, foram muitos investimentos já muitos equipamentos de creches, de escolas, saúde, né? Ali no bairro Cidade Universitária, hoje, além dos postos, das unidades básicas de saúde, nós temos lá no bairro o Hospital Metropolitano, nós temos o Hospital do Coração, né? Temos grandes investimentos públicos ali, a exemplo do Detran, a própria universidade, que hoje o bairro carrega esse nome, né? Que é da década de 60, por conta da Universidade Federal de Alagoas, do Hospital Universitário. Temos ali um complexo prisional, nós temos ali hoje o Shopping Pátio, que embora diga que é no Benedito Bentes, mas geograficamente, né, e o CEP é do bairro Cidade Universitária, né? Então, assim, é um bairro que tem se desenvolvido, que tem muito a oferecer à população macioense e à população alagoana, em razão dos muitos equipamentos públicos que lá existem. E eu fico muito feliz, assim, por esses investimentos, principalmente em infraestrutura, em saúde, em educação, poder ter a nossa participação enquanto vereador, porque foram muitas audiências públicas, foram muitos debates, muitos requerimentos, muitas reuniões, muitas provocações, né? Nossa, enquanto morador há 30 anos e enquanto hoje parlamentar, provocações que certamente contribuíram para que a gente pudesse aproximar parte desses investimentos. Foi na gestão do ex-prefeito Rui, agora na gestão do prefeito, aliás, na gestão do ex-prefeito JHC, né? Enquanto líder comunitário, Cícero Almeida foi prefeito e também nos deu uma grande atenção, eu que tinha uma boa relação com ele já naquela época. Então, contribuímos muito também, enquanto líder comunitário, enquanto parlamentar, para que esses investimentos pudessem chegar lá no nosso bairro. E aí, quando a gente fala assim, questão de investimentos, construção de pavimentação de ruas, tudo isso vai levando mais estrutura, o empresário se sente mais, ele se sente mais empolgado para investir naquela região. E quando a gente fala nas escolas, a gente pensa, diz, poxa, tem uma escola que é lá na parte alta, será que essa escola é boa? Aí quando você coloca ali educação bilíngue numa escola pública, e os níveis de satisfação são enormes, né, Luciano? Perfeito. Quando eu falo para você da nossa participação nesses desenvolvimentos, veja só, a escola bilíngue que você citou, eu nem estava lembrado disso, né? Foi uma provocação tanta coisa que nossa. Foi fazendo. Ali onde hoje funciona a escola bilíngue, que foi a primeira de Maceió, ali no bairro Graciliano Ramos, Acauã Graciliano Ramos, ali funcionava a melhor e maior escola da rede privada lá do bairro, que é o antigo Colégio Edson Monteiro. Sim. E nós passamos cerca de 1 ano e meio provocando o ex-prefeito JHC, iniciamos com a secretária Jó Pereira, depois o secretário Vitor, depois veio o secretário Neto, né? Provocando esses secretários, aliás, Jó, Neto e Vitor, provocando esses secretários e provocando também o ex-prefeito JHC. Levamos algo em torno de 1 ano e meio para convencer o prefeito JHC a adquirir aquela escola que era a melhor e maior escola privada ali da região, para que o prefeito pudesse abrir como escola pública, e ele transformou na primeira escola bilíngue de Maceió. Então, eu fico muito feliz em poder ter participado dessa construção também. Tem aqui também a unidade de saúde, que é a implantação da Clínica da Família no Village 2, né? Gente, para quem não é de Maceió, a gente está falando aqui de bairros, que Maceió, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Aí por isso que é parte alta e parte baixa. Na parte alta você tem bairros como Village, você tem a Cidade Universitária, você tem loteamentos Acauã, você tem Village 1 e 2, aí tem Graciliano Ramos. Olha, é uma infinidade de bairros. Você conhece bem. Pois é. Na minha época de repórter, eu era, digamos assim, eu tinha o privilégio de rodar a cidade inteira, né? Eu tinha que ir onde a notícia estava chamando.
E eu tive a oportunidade de conhecer aquela parte, mas é como eu estava lhe dizendo, fazia 10 anos que eu não andava ali. E eu fiquei realmente impressionada com a estrutura que está sendo entregue para a população daquela área, porque era barro puro. Exato. Né? Um fato importante, Fabíola, e que também incentiva e meio que obriga o poder público municipal e estadual também a investir naquela região. Você vê com o advento dessa questão do afundamento dos 3 bairros, né, que houve ali tirando ali de suas moradias algo em torno de 60 mil pessoas. E grande parte dessas pessoas foram morar na parte alta de Maceió, né? E boa parte dessas quase 60 mil pessoas foram para o bairro Cidade Universitária. Para você ter uma ideia, de 6, 7 anos para cá, o nosso bairro recebeu algo em torno de 50 mil pessoas a mais ali. Nossa. É um bairro praticamente jogado dentro do outro, né? Com o advento ali daqueles novos conjuntos, Gran Jardim, Jardim Royal, Novo Jardim, Maceió 1. Então ali é uma outra cidade, né? Uma outra, é um outro bairro, né? Cresceu muito. Então houve um crescimento populacional e houve um crescimento em questão de investimentos, né, necessário em razão do inchaço populacional que houve lá naquela região. Eu imagino, vereador, que deve ser assim, você acorda, diz, hoje eu vou trabalhar, vou para o meu gabinete, vamos lá. Aí começam a chegar as demandas, né? E você fica meio que preocupado, tentando atender a todas essas demandas, que eu imagino que sejam muitas, principalmente daquela área ali. Aí, às vezes, é preciso pedir um pouquinho de paciência. Espera aí, gente, vamos encaminhar aqui o projeto, ele sendo aprovado, a gente vai lá. Como é que é esse trâmite? Olha, eu tenho um perfil, Fabíola, e eu gosto muito disso. Eu já venho desde líder comunitário, né, de estar próximo, porque, a propósito, o vereador é aquela esfera de parlamento que está mais próximo da comunidade, né? E, portanto, é quem ouve mais as demandas, é quem ouve mais o clamor, conhece mais as dificuldades das pessoas, né? Então, assim, eu trago isso desde quando eu fui líder comunitário. Eu gosto muito de estar perto das pessoas. Quando eu fui eleito pela primeira vez, eu dizia às pessoas, eu andava em cima de um carro de som, que eu não teria gabinete. Meu gabinete seria as ruas. Sim. E eu fiz isso, Fabíola, até o término do 2º mandato. Eu não tinha gabinete na Câmara. Você ia na Câmara, eu não tinha gabinete. As pessoas iam conversar comigo, conversavam comigo nos corredores. Hoje eu tenho gabinete na Câmara porque faço parte da mesa, né, na condição do 2º secretário, e cada secretário, obrigatoriamente, é um órgão, a propósito da Câmara, né, a 2ª secretaria, assim como tem a 1ª, a 3ª e a 4ª, vice-presidência, presidência. Então, obrigatoriamente, eu tenho uma sala, né, mas quando deixar o cargo de 2º secretário de mesa, eu vou passar a voltar a não ter gabinete. Então, eu passei todo esse tempo sem gabinete, e eu gosto muito disso, de estar nas ruas, de conversar com as pessoas, de conhecer a realidade. Eu tomo um café na casa das pessoas, eu almoço nas casas das pessoas, todos os dias não, mas eu gosto de fazer isso. Mas isso é bom, né? Janto na casa das pessoas, nos domingos eu muitas vezes chamo algumas pessoas que trabalham comigo e a gente vai caminhar, vai andar nas ruas lá do bairro para conhecer, conversar com as pessoas, ver onde estão os problemas, né? E buscar a solução, e provocar o secretário, provocar o prefeito, para que a gente possa amenizar ou solucionar, se possível, os problemas existentes que não deixam de ter. Desses últimos projetos que você tem apresentado lá na Câmara, Luciano, qual um que você está se debruçando assim com uma... Digamos assim, eu sei que todos os outros são importantes, mas com uma importância um pouco maior. Teria algum ou alguns Olha, eu tenho projetos? uma preocupação, Fabíola, em termos de projeto mesmo, eu tenho apresentado alguns, né? Mas em relação à concretização de ações, eu tenho uma preocupação hoje muito grande. Nós já desenvolvemos muito em termos de infraestrutura, já conseguimos aproximar muito em termos de saúde, de educação, iluminação pública e outras políticas mais. Mas uma coisa hoje que eu creio que é o gargalo ainda da gestão, né, e é uma preocupação nossa, principalmente lá naquela região, é com relação à mobilidade urbana, que há uma reclamação muito grande ainda, né? Então as pessoas vão morar
em uma determinada região. Pessoas que saíram, por exemplo, como eu disse aqui, do meio da cidade, ali do Farol, que foram morar lá em cima. São pessoas que já tinham toda uma vida aqui na parte baixa e que, obviamente, precisam se deslocar. É o estudante, é o trabalhador, é a dona de casa. E hoje ainda há essa dificuldade em relação a transporte público, né? E a gente tem provocado essas melhorias, né? O ex-prefeito lançou aí a questão do BRT, que a gente não sabe quando isso será possível, né? Mas eu acho que é algo que vai melhorar, porque você vem ali com as linhas alimentadoras de toda aquela região, trazendo para uma linha tronco que vem distribuindo ao longo da cidade até a parte central, né? Um sonho. É um sonho. Mas assim, não apenas o bairro Cidade Universitária, como Tabuleiro, Clima Bom, Forene, Santo Dumont, Benedito Bentes, principalmente, que é um bairro imenso, né? Uma outra cidade ali. Então, as pessoas ainda carregam esse grande problema, essa grande dificuldade que é com relação a uma mobilidade, a um transporte público eficiente, porque muita gente ainda depende desse meio de transporte. Aí dentro seus projetos também está aí a conquista do terminal do Village Campestre, né, que otimizou ali o transporte público. A gente sabe, eu pelo menos, quando eu fazia as minhas reportagens, ali era muito deficiente, né? Existia, acho que era uma ou duas linhas de ônibus e não tinha estrutura nos bairros, não tinha... Enfim, era um verdadeiro caos ali. Perfeito, mas a construção do terminal por si só não é suficiente, né? Lá no Graciliano também, o terminal, que é um terminal de quase 40 anos, né? Ainda está em conclusão, a obra está parada, né? Por sinal, tenho cobrado do secretário André, do prefeito Rodrigo, a continuidade lá, a retomada das obras para que a gente possa entregar aquele terminal à população, porque a realidade de hoje é completamente diferente da realidade de 40 anos. Pois é. Quase 40 anos, quando o Graciliano foi entregue, né? E é um terminal para atender não apenas o Graciliano, mas toda aquela região, assim como no Village 2. Então, a construção por si só não é suficiente. Esses dois terminais, eles estão em fase de conclusão, também o terminal do Eustáquio Gomes, mas o principal, que são aquelas linhas alimentadoras para esse terminal, né? O projeto principal, que é alimentar esse terminal com todas aquelas comunidades, né? Melhorando essa mobilidade, concluindo essa mobilidade, ainda não foi feito e é isso que a gente busca. Muito parte das suas ações a gente pode encontrar no Instagram, não é isso? Eu posso pedir aqui, Gerson, para colocar o Instagram aqui do vereador, porque é um meio, ainda bem que existem as redes sociais, sim, né? Porque é um meio importante, né? que a gente possa ver o que você está fazendo, acompanhar tudo direitinho. Claro, grande parte dos seguidores são eleitores, né? Que observam, que acompanham e vê o que de fato a gente está fazendo do mandato, né? Pronto, vamos ver se a gente consegue colocar aqui no ar. Esperar um pouquinho aqui. Enquanto isso, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Que avaliação você faria, por exemplo, de quando você... Isso já como vereador, tá? De quando você começou a trabalhar mais efetivamente para aquela região do que está hoje. Você acredita que melhorou o quê? Uns 40%, 50%, 60%? Eu digo a você, sem medo de errar, que é algo em torno de 70% a 80%, Fabiola. Eu sei o que era aquilo ali há 28 anos, quando fui morar lá, e sei o que como está hoje, né? Então, eu, assim como grande parte daquela população que mora há mais tempo, sabe a diferença de hoje para 20, 30 anos atrás. Uma perguntinha que eu quero lhe fazer aqui, ó. Iluminação pública hoje em Maceió, ela está 100% LED, né? E isso também não melhora só a questão do acesso, a segurança também para aquela região ali melhorou bastante. Me permita fazer uma correção, ainda não está 100% LED, quase né? 100%. Ainda falta muito, falta bastante ainda colocar LED na cidade, lá naquela região. Eu, inclusive, tenho cobrado muito, né, a continuidade da reposição, né, da troca de luminárias convencionais por luminárias LED. A comunidade tem cobrado muito, porque, de fato, há uma grande diferença, né? Contribui não apenas com a questão da segurança, mas é uma outra realidade, né? A luminária, aquela amarela, né, que deixa o ambiente, a rua, a porta da casa da pessoa, as escuras, né, para a luminária em LED, que dá uma aparência de dia ali, né? Ó, conseguimos aqui colocar, esse é o Instagram, são quase 30 mil seguidores, ó para aí, muito bom.
Muito legal. E aqui está justamente a parte do seu trabalho. Eu digo que é parte, porque não dá para colocar tudo na Isso. rede social. Tem aqui falando do Instituto, ó, gente, que é o Instituto Desenvolve, fica lá no Vilagem Campestre 2. Já está todo mundo. Eu acho tão massa quando a gente ainda consegue resgatar esse A própria amor. comunidade, viu? Pois é. Eu lembro quando eu morava lá em Petrolina, na minha rua a gente fazia isso. Aqui, quando é apartamento, é mais difícil. Olha que bacana ficou, É Luciano. verdade. Lá no Vilagem Campestre 2, Fabíola. Pois é, ficou muito bom. Porque isso integra a população, todo mundo se conhece ali. Perfeito. Ó, aqui, Reunião com o reuniões que secretário você de geralmente Educação. faz, né? E é um acompanhamento diário, né? Perfeito. Uma equipe diária que trabalha ali com você, olha, os pequenininhos já aí na vacina. Perfeito. Que massa. Aqui acho que também é lá no Instituto, Lá né? no Gama-Lim. São 4 unidades, estamos montando a quinta, que vai funcionar lá no Conjunto Colibri, no Climabon 2. Oi, tá vendo aí? Mais outro conjunto, minha gente. Correto. Tá crescendo muito por ali. Muito mesmo. Que bacana. E aí tem também as reuniões com os líderes comunitários, que você Exato, ainda permanece exato. com isso, né? Perfeito. Tem a questão aí da igreja, da assembleia. São prédios muito bonitos. Ó, a Aqui são situação que ruas estava. ainda no bairro, como eu te falei, né? Uhum. Que ainda existem comunidades nessa situação, que é inadmissível É. você ainda ter pessoas morando numa situação como essa. Pois é. E o bom é que você consegue apresentar o projeto, a situação como ela está hoje, um projeto que já está em andamento e começa a colocar a população para cobrar mesmo, Perfeito. né? Bacana isso. Porque é o dia a dia, o seu trabalho é esse. Claro, e tem que ser Acorda cedo. mostrado, Pois né? é. A comunidade precisa saber o que a gente tem feito do mandato, né? Você acorda muito cedo, costuma acordar muito Olha, cedo? Fabíola, eu acordo, tem dias que às 4h30, às 5 horas, Nossa! 5h30. Tem Assim, um o mais hábito. tarde que eu acordo, 5h30, porque preciso acordar minha filha às 6 horas, e geralmente eu ou uma outra filha minha mais velha leva ela na escola, né? Aham. Então, assim, quando eu acordo mais cedo, 4h30, para fazer minha caminhada, aí volto para despertar a minha pequena para ir para a escola e daí iniciar o dia. E é bom, assim, porque acho que os filhos da gente seguem muito o exemplo, né? Perfeito. Quando elas veem que o pai dela está acordando cedo, que vai trabalhar, que primeiro é pai, depois é que é o vereador. Perfeito. Não é perfeito. A gente cumpre a obrigação de pai, de esposa, né? Dono de casa, logo cedo, para daí então cuidar da comunidade, das coisas. Planos aí para a eleição agora, 2026, vai se Não, ainda não, candidatar? Fabíola. Não? Apesar do nosso mandato ter um mandato, Já o ser um terceiro, mandato né? que vem crescendo muito, né? Olha, eu fui eleito em 2016 com 3.666 votos. Uhum. E aí, em razão do trabalho que a gente realizou durante aqueles 4 anos, né? Em 2020, eu quase que tripliquei essa votação. E uma pandemia gigante, né? E eu fui o segundo mais colocado. Saí do último para o segundo. Fábio Costa foi o primeiro e eu fui o segundo, com quase 9.000 votos. Em 2024, a gente novamente quase que triplicamos e depois quase que dobramos o que a gente já tinha triplicado. Saí de quase 9.000 para quase 15.000. Fui o último, depois o segundo e na última eleição o primeiro colocado em Maceió. E para mim isso é um motivo de muito orgulho e de muita alegria. Então Gratidão você a Deus permanece aí como vereador até o final do mandato? até o final do mandato, né? Por enquanto sem projeto para eleição, honrar com aquilo que a população confiou, procurar fazer um bom mandato, ajudar as pessoas. Esse é o nosso compromisso do momento. Ok, Luciano, muito obrigada por sua presença aqui, por destinar um pouquinho do seu tempo, do seu dia a dia como vereador, para estar aqui para conversar, para que as pessoas possam conhecer um pouco da sua história, de como você chegou aqui e do trabalho excelente que você tem feito. Continue assim, a comunidade Maceió agradece. Eu que agradeço, Fabíola, a você, e fico muito feliz pela oportunidade que me dá de poder, através desse meio de comunicação, falar, né, a população maceiense. Sempre bom quando a gente utiliza desses meios para que a gente possa levar mais ainda ao conhecimento da população maceiense, a quem quero agradecer a oportunidade de estar pela terceira vez
como vereador aqui em Maceió. Maceió é uma cidade que eu tenho orgulho de morar aqui, né? Sou muito grato a esse povo por ter me acolhido e pela oportunidade que me dá de hoje estar como representante. E a minha missão é essa, é poder representar bem, fazer um grande trabalho e ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada, Luciano. Obrigado. Até a próxima. Gente, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse episódio. Tem informações muito interessantes aí, principalmente você que mora na parte alta da cidade, já sabe com quem pode contar, né? E a gente volta a se encontrar num próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá!